A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui vos fala é o presbítero Florival. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, Escola Dominical, a Escola Dominical, classe dos adultos. E a nossa lição é a lição de número 5, que tem por título O Pietismo reavivando o coração através da devoção pessoal. Então aqui estamos aqui na lição 5, da nossa Betel Dominical. E o tema de todas essas lições que nós estamos estudando é o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, Movimento pentecostal. Estamos aí trazendo muitas lições com relação ao movimento pentecostal, que fala da história da igreja, Que fala sobre a história da igreja de Cristo e o seu desenvolvimento nessa era do cristianismo que nós estamos vivendo. Aqui nós temos a lição 5. O texto áureo está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Verdade aplicada, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Aqui nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Está lá em Abacuque, no capítulo 3, que é o texto de referência, que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, Senhor, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo monte de Pará. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Diante dele ia a peste, e os raios de fogo sob os seus pés. Essa Abacuque 3 é o nosso texto de referência, que fala sobre o avivamento da obra de Deus. Observe bem que o profeta fala: viva, Senhor, a tua obra. Então aqui fala sobre avivamento. Como é de costume aqui, vamos ler aqui os 3 tópicos, que é o desenvolvimento, é o esboço, é o comentário desse título da lição. Pietismo, o reavivamento, coração através da devoção pessoal. Então aqui a lição 5, esse é o título da nossa lição: Pietismo reavivando o coração através da devoção pessoal. É o título da nossa lição. Como é de costume, nós vamos ler aqui os 3 tópicos e vamos pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado, sempre que nós gravarmos algum vídeo aqui da Escola Dominical, classe dos adultos, você vai ser notificado através do YouTube aí no seu aparelho. Então, o primeiro tópico aqui fala surgimento do pietismo. Aqui nós vamos ver a origem do pietismo, o surgimento, o pai do pietismo, qual era as características desse grupo, o que eles pregavam, o que eles defendiam, o porquê que eles se levantaram dessa maneira, Qual foi o ambiente que surgiu o pietismo, qual foi o ambiente religioso, Vamos falar disso também. E no segundo tópico nós temos
a convocação para uma segunda reforma. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a convocação para uma segunda reforma, a decadência espiritual da Igreja Luterana, primeiro ponto. E no terceiro ponto aqui, a missiologia moraviana. A missiologia moraviana. Aqui no terceiro tópico nós temos nossas raízes teológicas. Primeiro, a influência pietista no movimento norte-americano. Segundo, a influência americana escandinava no movimento, no avivamento brasileiro. Aqui no final, aqui, né, no terceiro tópico aqui o terceiro tópico e o terceiro ponto, que é o esboço, as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. É bom falar para os irmãos que aqui nós vamos fazer um resumo, nós não vamos falar muito aqui, mas nesse resumo tem algumas observações, né, um comentário que nós vamos fazer aqui, e algumas observações que é importante para você, que é professor de escola dominical, enriquecer a sua aula. Lembrando aos irmãos que essa aula vai ser ministrada dia 3 de fevereiro, no primeiro trimestre de 2025, lição 5 da Escola Dominical Classe Adultos. Então é importante observar aqui, nós vamos fazer um resumo, e nós vamos aqui fazer o comentário aqui, ensinar alguns pontos importantes aqui para que você possa enriquecer, né, a escola dominical quando você for dar aula, você que é professor de escola dominical. Mas antes de começarmos aqui, estudarmos aqui a lição 5, que fala sobre o pietismo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, fazer o comentário. Nós lemos todos os comentários, tá bom? E respondemos todos os comentários. Então fique à vontade aí em nosso canal para você fazer comentário, para você nos dar sugestão, né? Para que nós possamos melhorar, né, esse canal de estudos da Escola Dominical Classe Adultos, Ministério Madureira. Aqui em São Paulo nós chamamos a Debrais, né? Aqui em São Paulo é a Debrais. Então, dito isto, vamos então para o estudo da Palavra de Deus, né? E o tema é o pietismo, reavivamento, coração, reavivando o coração através da devoção pessoal. Então vamos ler aqui então. Vamos ler aqui. É importante falar para os irmãos que nós não vamos ler tudo aqui, porque tem muita coisa para ler. Nós vamos ler um pouquinho só. E dentro daquilo que nós estamos lendo aqui, nós vamos fazer o comentário, tá? Lembrando aos irmãos que é um resumo da escola dominical, né? Porque se a gente fosse aqui mesmo estudar a fundo essa lição, teria que ser mais ou menos 1h20 minutos. E aqui nós vamos aqui falar mais ou menos aí uns 35 minutos, máximo 40 minutos. Amém? Então vamos lá então. As ideias da reforma pietista. Vamos ver aqui, né, o surgimento do pietismo. Então o primeiro ponto aqui, do primeiro tópico as ideias da reforma pietista, o enfraquecimento religioso e a frouxidão moral, e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas, fez com que surgisse um novo movimento de de renovação, que ficou logo conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se no luteranismo, que estimava as experiências individuais. Nós vamos ver aqui, irmãos, que a princípio esse movimento surgiu da igreja luterana, né? Ou seja, a igreja que Martinho Lutero ele fundou, né? Ele faleceu, ele fundou essa igreja, e os seus discípulos deram continuidade, né?
aquelas teses lá que Martinho Lutero ele deixou na porta da igreja lá da Alemanha, do castelo, e ele rompeu-se, né, com o catolicismo, e os seus discípulos deram continuidade, né, à obra de Martinho Lutero, fundando uma igreja. Só que, com o passar dos anos, nós vamos ver que esse movimento pietista surgiu no século XVI, e Martinho Lutero, a história dele conta, a história, conforme a cronologia, que Martinho Lutero ele fez aquele protesto, né? Aquele protesto contra a igreja lá da Alemanha no século XV. Então nós vamos ver que depois de 100 anos da igreja de Martinho Lutero, luteranismo, esse grupo, né? Esse grupo de irmãos aqui, que é denominado pietismo, ele viu que aconteceu o enfraquecimento religioso, a questão do caráter, da moralidade, né? E disputas teológicas entre a igreja, né? Os discípulos de João Calvino, ou seja, o calvinismo. Havia disputas teológicas lá e a igreja luterana se esqueceu dos princípios da palavra de Deus. Né? Ou seja, deixou de orar, né? Deixou de observar os princípios mais importantes, que são as características do cristianismo. Ou seja, a santidade, o caráter que é produzido pelo Espírito Santo, a oração, as doutrinas principais da Bíblia, né? Que fala sobre a regeneração, o batismo com o Espírito Santo, né? Conservando a santidade e as doutrinas do Espírito Santo. Então foi esses fatores que levaram, né, que através desses fatores aí, que surgiu um grupo na igreja luterana, né, para buscar um reavivamento espiritual dentro daquela igreja. Aqui no que nós lemos aqui, ó, nesse comentário, enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os calvinos fez com que surgisse esse novo movimento de renovação espiritual, para trazer aqueles irmãos lá que tinham esquecido de todos esses valores, né, dessas doutrinas importantes da palavra de Deus. Esse movimento surgiu com com um grupo desses irmãos para reacender aquela chama espiritual que aqueles irmãos, pelo fato dessas disputas teológicas, né, eles ocuparam lá o seu tempo com coisas que não edificavam, com coisas que não santificavam, né, os valores da palavra de Deus. Então foi por esse motivo que surgiu esse movimento, né, por causa que a igreja, os discípulos de Martinho Lutero, esqueceram, né, dos princípios da palavra de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto então, o resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os irmãos. Aqui, quando se fala sobre a questão da espiritualidade, é evidente, né, nós falarmos sobre a regeneração, o cuidado com a oração, a experiência de transformação na vida do crente, o batismo com o Espírito Santo, né, a doutrina da cristologia, a doutrina da soteriologia e a doutrina da pneumatologia. Então, essas
essas doutrinas que eram e são importantes para o crescimento, né, o desenvolvimento espiritual do crente, esse grupo, né, dos pietistas buscava a espiritualidade através da experiência com Deus, da experiência individual. E nós vamos ver que tem duas experiências na Bíblia que marca realmente a vida de todo aquele que serve a Deus. A primeira experiência que marca a nossa vida espiritual é quando Jesus ele nos liberta do pecado. Ou seja, a regeneração, o novo nascimento. Então essa é uma experiência que jamais nós vamos esquecer com Deus. Então nós vamos ver aquela pessoa que está na igreja, mas ela não foi regenerada, ela não teve um novo nascimento. Então dificilmente ela vai ser uma pessoa de oração, dificilmente ela vai valorizar os princípios da palavra de Deus. Então nós vamos ver que esse grupo, né, os pietistas, esse grupo que era da igreja, né, eles eram oriundos da igreja luterana, do luteranismo. É luteranismo, não é luteranismo não, li errado aqui, luteranismo, né, do luteranismo, ou seja, da igreja de Martinho Lutero. Eles enfatizavam a importância da experiência individual com Deus, porque cada um de nós temos a experiência individual com Deus, a experiência individual. A segunda experiência importante na nossa vida é o batismo com o Espírito Santo. Então você que não é batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar diligentemente o batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que não é batizado precisa buscar, né, esse dom precioso, né, diante de Deus. Então nós vamos ver que eles enfatizavam isso, né? Esse grupo dos pietistas, né? Eles buscavam isso, né? Promover, enfatizar a experiência individual com Deus. Então eu quero enfatizar aqui, né, nessa experiência individual, embora que nós temos muita experiência com Deus, cada um tem a sua experiência com Deus, ou seja, com o sobrenatural, daquilo que Deus faz em nossa vida, conforme a vocação, né? Na medida que nós vamos buscando a presença de Deus, nós vamos ali passando pelas lutas, pelas provas, nós vamos obter experiência com Deus, sendo que é espiritual, tendo entendimento. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a experiência de libertação, a regeneração e o batismo com o Espírito Santo, que são as duas experiências mais importantes da nossa vida. Então, eles buscavam isso, o resgate da reforma, né? Eles buscavam resgatar, né? Quando surgiu a reforma protestante no século XIV, no século XV, onde em muitos países da Europa, né, teve lá os seus reformadores na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Nós falamos isso, né, na lição 2. Perdão, na lição 3 nós falamos sobre a reforma, e Deus usou vários homens, né, cada um no seu país, para que Deus trouxesse o avivamento espiritual. É importante dizer para os irmãos também que nessa lição que nós estamos aqui, é diferente, porque quando nós falamos sobre a reforma no século XIV e no século XV, na lição 3, nós estamos falando de homens que bateram de frente com a Igreja Católica Romana, porque com o passar dos anos essa igreja ela foi criando doutrinas de homens, né? E dizer também que havia doutrina de demônio. A Bíblia fala sobre 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônio. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? Acho que é no capítulo 3 ou 1 Timóteo capítulo 3 ou 2 Timóteo capítulo 3, é coisa assim. Então nós vamos ver que tem também a doutrina de demônio. Então nós vamos ver toda doutrina em que o ser humano ele adora imagem de escultura, né?
aonde tem um outro mediador que não seja Jesus, que no caso da Igreja Católica é Maria, né, que intercede por aquelas pessoas que morreram e até aquelas pessoas que estão vivas. Então nós vamos ver que isso aí é doutrina de demônio. Então nós vamos ver que os reformadores lá, quando Deus levantou, no século XIV e no século XV, a maioria deles foram martirizados, né? Martinho Lutero, ele não morreu, ele não foi martirizado, porque Deus não permitiu que isso acontecesse com ele, mas João Calvino, Savonarola, entre outros aí, né? Nós podemos ver aqui, eu não lembro do nome de todos, mas uns foram queimados, outros foram enforcados. Então ali é importante dizer que na Reforma Protestante, eles estavam lutando contra a Igreja Católica, né? Ou seja, estavam batendo de frente com o sistema religioso naquela época. E nessa lição que nós estamos aqui agora é totalmente diferente. Eram duas, digamos assim, eram dois pensamentos teológicos, duas vertentes teológicas, né? O pensamento teológico de Martinho Lutero e o pensamento teológico de João Calvino. Então nós vamos ver aqui que são discípulos de dois reformadores, dois homens de Deus que Deus levantou, né? No século XV. E nessa lição nossa aqui já é o século XVI, já tinha passado 100 anos, como eu tinha falado. Nós vamos ver que esse movimento surgiu, ou seja, essa decadência espiritual surgiu dentro de igrejas evangélicas. Dentro de igrejas evangélicas que a princípio tinha a palavra de Deus, a princípio tinha a doutrina verdadeira, que Deus tinha usado esses homens, mas com o tempo essas pessoas deixaram de orar, deixaram de observar, né, os valores da vida cristã. Houve enfraquecimento religioso, frouxidão moral, né? Então essas duas igrejas deixaram, né, enfatizando aqui principalmente a igreja luterana, né, no luterantismo, na igreja de Martinho Lutero, que surgiu esse movimento pietismo, né, porque eles viram lá que o comportamento de muitos irmãos naquela igreja não estava de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então nós vamos ver que, diferente da reforma protestante lá no século XIV ou XV, nós vamos ver que são duas igrejas, né? Mas com o passar do tempo essas igrejas, enfatizando aqui a igreja aqui de Martinho Lutero, dessa igreja, eles deixaram com o tempo, né, de perseverar em tudo aquilo que eles tinham aprendido com Martinho Lutero. Então é isso, vamos aqui para o terceiro ponto. Já estamos aí com 23 minutos. E eu não quero passar muito do tempo aqui não, né? 40 minutos aí tá bom. Vamos ler aqui o pai do pietismo, Philipp Jacob Spencer, 1635 a 1505, teólogo luterano alemão, denunciou os abusos da igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria. Pia Desideria, a palavra que idioma aqui, né? Essa expressão não é uma expressão, não é em português, mas daqui a pouco tem o significado. 1675, nela Spencer propunha um programa abrangente da reforma para a Igreja Luterana. Assim iniciou-se o movimento pietista, que defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Aí eu pergunto para você, você sabe o que significa piedade? Né? Então nós vamos ver que é o pietismo. Então, o pietismo
tem a ver com piedade, né? Pietismo. O pietismo aqui vem da palavra piedade. Piedade significa a integridade espiritual, a espiritualidade, né? Os valores da palavra de Deus. Os valores da palavra de Deus e, digamos assim, também um trabalho social, né? Quando se fala sobre piedade, está falando sobre que a pessoa ela tem afeto, né, para aquelas pessoas que estão passando dificuldade financeira, né, ou outro tipo de ordem na sua vida. Então, quando se fala sobre o movimento pietista, fala sobre os valores, né, sobre os valores da palavra de Deus que nós devemos observar e vivenciar, viver o que está escrito. A integridade da vida cristã, a integridade da nossa vida espiritual, né? A importância da oração, a importância do caráter, a importância da espiritualidade. Então, quando se fala sobre piedade, né, esse movimento piedoso, os pietistas, eles foram chamados de pietistas por causa do seu comportamento, né? As pessoas viam nesse grupo aí da igreja luterana o comportamento deles, né? De se importar com o sofrimento do próximo, de fazer o trabalho social, a integridade, o caráter, a moral, né? De conservar aqueles valores da palavra de Deus que com o tempo a igreja luterana ela foi se esquecendo. Ela deixou de observar esses valores. Como nós lemos aqui no começo, aqui, enfraquecimento religioso, a frouxidão moral, né? E disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas. Foi justamente por causa disso que se levantou esse grupo, né? E aqui nós vamos ver aqui o pai do pietismo. O nome dele é Philip Jacob Spencer. Então, esse servo de Deus da igreja luterana, né, o teólogo alemão, ele denunciou os abusos da igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra. Veja bem, era um homem teólogo que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, e ele viu que aqueles irmãos lá não tinham entendimento, né? Não tinham um entendimento profundo da palavra de Deus. Então, é por isso que a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá no livro de Oséias, do profeta Oséias. E Deus ele sempre levanta, né? Ele sempre levanta o vaso, ele sempre escolhe uma pessoa ali com aquele propósito na obra dele para fazer segundo a vontade dele e resgatar, né? Trazer o avivamento espiritual para a igreja. Então esse aqui é o pai do pietismo, né? Pai do pietismo, teólogo alemão, 1635 a 1505. Teólogo alemão que se levantou na igreja luterana para fazer uma reforma interna na igreja, justamente por aquilo que nós falamos quase agora, daqueles irmãos lá se esquecerem ou deixar de lado os princípios da palavra de Deus, que é importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos aqui para o segundo ponto, o segundo tópico, perdão. A decadência espiritual na igreja luterana. Apoiando-se na ideia de que a igreja luterana e a sua teologia estava se afastando muito da realidade da incumbência da igreja, surgiu o movimento pietista. Esse movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Hoje em dia, irmãos, não é diferente, né?
Nós vamos ver que hoje em dia tem várias igrejas aí, mundo afora, e nós vamos ver que hoje em dia tem muitas heresias em determinadas denominações aí que nós vamos ver. Tem muitas heresias por aí, então devemos tomar cuidado. Porque esse movimento espiritual, né, os pietistas se levantaram, porque aqueles irmãos, eles haviam práticas antibíblicas nessa igreja. Então, um perigo isso aí, né? A pessoa fazer algumas coisas na igreja sem observar, né, a orientação da palavra de Deus, sem observar, né, sem observar os princípios ali, a direção, a doutrina da palavra de Deus. Se observar isso, então isso é muito perigoso para a Igreja de Cristo. Então aqui esse movimento pietista se levantou para fazer uma reforma na Igreja Luterana, porque eles viram que a prática, o comportamento daqueles irmãos, de muitos irmãos dessa Igreja Luterana, não tinha fundamento bíblico. Nós vamos ver que a igreja tem costumes, né? Nós vamos ver que a igreja tem costumes, mas o costume, ele precisa ser fundamentado na doutrina bíblica. Costumes que não têm fundamento bíblico é perigoso. Movimentos na igreja que não têm fundamento bíblico é perigoso. É perigoso. A pessoa se desviar, a pessoa pecar contra Deus, a pessoa profanar as coisas de Deus, através de práticas e movimentos antibíblicos que não têm fundamento da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Então devemos tomar cuidado, né? E esse movimento aqui pietista, ele se levantou na igreja porque ele viu isso. Havia, né, o pai do pietismo, Philip Jacob Spencer, que é o pai do pietismo, homem cheio do Espírito Santo, teólogo, cheio de sabedoria, ele que criou esse movimento. Deus usou ele, né, para avivar a igreja luterana, para trazer o avivamento espiritual através, né, dessas práticas bíblicas. Ou seja, a importância da oração, a importância da piedade, da integridade na vida cristã, a importância da experiência individual com Deus, né? A importância do trabalho social, de se comover por aqueles que estão necessitando tanto de uma bênção espiritual, de uma intervenção espiritual através da oração, quanto também, né, na sua vida, na sua vida material, na sua necessidade material. Então nós vamos ver que esse movimento pietista, com essas várias propostas aí, para trazer um avivamento espiritual na igreja luterana, e nós podemos ver que Deus usou esse pastor, esse teólogo alemão luterano, juntamente com esse grupo, né, que tem o nome de pietistas, para trazer o avivamento espiritual nessa igreja. É sempre assim, Deus ele sempre vai usar alguém, quando ele olhar para a igreja dele e ver que está precisando, né, da intervenção de Deus, quando Deus olhar e ver que está precisando ali, dele agir na igreja, né, e trazer avivamento e colocar as coisas em ordens, tenho certeza que Deus ele sempre vai levantar alguém para fazer isso. Ele fez isso no passado, né? Está fazendo também no presente e vai continuar fazendo no futuro, porque ele é o dono da igreja e é ele que faz tudo isso. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o terceiro tópico, já estamos aí com 35 minutos aí de aula. Eu quero finalizar daqui a pouco. Aqui no terceiro tópico nós temos nossas raízes teológicas. A influência pietista no movimento norte-americano. Nós vamos ver que esse movimento aqui foi tão importante na Europa, que a influência, né, do pietismo
ele surtiu efeito até nos Estados Unidos. Ou seja, foi um movimento tão poderoso da parte do Espírito Santo, né, que Deus usou esse movimento naquela época, no século XVI, que ele se espalhou pela Europa e inclusive nos Estados Unidos. E nós vamos ver que as nossas raízes, né, da Assembleia de Deus tem a ver também com esse movimento pietista. É muito interessante isso. A influência pietista no avivamento norte-americano. Descortinando a história, podemos ver que entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se um agente de mudança, né? Ou seja, trazendo aqui miúdos, parafraseando, o que é que esse movimento, né, usado por Deus, qual era o objetivo, qual que era o propósito? Era, né, esse movimento pregava o homem interior deveria ser edificado. Aqui está falando sobre o homem interior quando fala na Bíblia, está falando sobre o espírito e a alma, ou seja, a nossa parte imaterial. Né? Na teologia nós chamamos de parte, tem a parte material que é o nosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? A parte material. E na teologia nós temos a parte imaterial, que nós chamamos também da do nosso homem interior. A Bíblia denomina de homem interior, a expressão homem interior, né? É o espírito e a alma. O espírito e a alma. O espírito, como espírito, nós temos contato com Deus, e apesar da alma ser algo espiritual, né, através da alma nós temos consciência de nós mesmos, através da nossa alma. E com o espírito nós temos comunhão com o Espírito de Deus, consciência das coisas de Deus. Então nós vamos ver que, não que o corpo seja mau, não, né, como os gregos falavam naquela época, que o corpo é mau. A Bíblia não diz que o corpo é mau, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Mas nós vamos ver que este movimento que inflamaram avivamento norte-americano na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado, equilibrado, para assim tornar-se um agente de mudança. Em outras palavras, o pietismo ele pregava, ele ensinava, ele vivia que o crente precisa ser espiritual. Ele precisa ser espiritual, e essa espiritualidade ela era oriunda, ela advinha, né, das práticas da palavra de Deus, né, observar as doutrinas da palavra de Deus, crescer através da palavra, ser edificado, não deixar a oração de lado, né? Valorizar a oração, a importância da oração na vida espiritual. Então nós vamos ver que este era o propósito desse movimento que se alastrou lá para os Estados Unidos. Então, este movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado. E quando nós falamos aqui sobre equilibrado, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, né? Ou seja, que a caridade é a mesma coisa. É amor, bondade, fé, temperança, mansidão, né? O fruto do Espírito que é produzido na vida do crente. Então,
para que esse crente pudesse ser um agente de transformação, ele precisava primeiro ser transformado. E essa transformação a partir do seu interior ia refletir por fora, ia mostrar por fora, através do novo nascimento, através do fruto do Espírito, ou seja, o equilíbrio, a moderação. Então, através disso, é que essa pessoa ia poder se tornar um agente de mudança. Ou seja, as pessoas iam ver aquela pessoa transformada, e através dessa pessoa ver transformada, ela também ia ser transformada através do testemunho, através da palavra de Deus. Segundo ponto, a influência americana e escandinava no movimento brasileiro. No avivamento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento dos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus do Brasil, Wingre e Berg. Além deles, também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e diversas obras literárias doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo, sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Foi o que eu falei com você agora, sobre a espiritualidade. Queridos, vamos parar por aqui. Já estamos aí com 41 minutos aí de estudo. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí nesse breve comentário de 42 minutos aí de aula. Vamos parar por aqui, é só um resumo que nós devemos fazer. Senão o vídeo fica muito longo, muitas pessoas não vão ver o vídeo, Mas eu creio que aqui deu para falar os pontos mais importantes aqui dessa aula. Os pontos mais importantes aqui nós fizemos o comentário, Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos ficando por aqui. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, faça um comentário. E na nossa próxima lição, a lição 6, nós vamos falar sobre Wesleyanismo, é difícil falar essa palavra, hein? Wesleyanismo, a chama que deu a forma ao metodismo e à santidade. Então, a lição 6, nós vamos falar sobre isso, sobre a história de John Wesley, homem de Deus, que Deus usou tremendamente. E eu espero você no próximo vídeo. Um abraço do seu irmão presbítero Florival. Fique com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.